Quem nunca se arrependeu de ter falado algo no calor do momento? Talvez você tenha discutido com alguém, enviado uma mensagem que não deveria, ou tomado uma atitude muito impulsiva e que depois quis voltar atrás. Mas por que isso acontece? Seu cérebro tem um modo de emergência que te faz reagir sem pensar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, no final desse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia extra que vai te ensinar como manter o controle emocional mesmo em situações extremamente difíceis. Oi, eu me chamo Patrícia, sou psicóloga especialista em relacionamentos e hoje nós vamos falar sobre por que reagimos de forma impulsiva e como parar esse ciclo destrutivo. Se você já sentiu que perde o controle e diz ou faz coisas que depois se arrepende, fica comigo aqui até o final, porque eu vou te mostrar um passo a passo prático para você já começar a mudar esse comportamento, porque isso é uma coisa que te trava muito se você reage assim, né? Tanto em trabalho quanto em questões familiares, isso é algo que você pode e que você deve evoluir, tanto para você mesmo quanto para a convivência com as demais pessoas, tá? Então, por que a gente age sem pensar? A ciência, ela hoje já nos traz muitas explicações que a gente consegue entender por que a gente faz coisas que parece que é automático e que isso sempre foi o nosso jeito, porque eu sempre fui assim, sempre fui assado. Na verdade, o nosso cérebro, ele tem duas áreas principais envolvidas no controle das nossas emoções e na tomada de decisões. Uma delas se chama amígdala, não é aquela que fica aqui na nossa garganta, é a amígdala que fica lá dentro do nosso cérebro. Vou tentar colocar um desenhozinho aqui do lado para vocês identificarem onde que é que fica a amígdala, e ela é responsável pelas respostas mais automáticas de luta ou fuga e ativa imediatamente se a gente se sente estressado ou ameaçado, ou atacado, enfim, você está numa discussão, algo mais assim, né, caloroso, mais inflamado, ela acaba se ativando. E a nossa outra área, que é bem ativada em discussões, é o córtex pré-frontal, que é essa parte bem aqui da frente, assim, ó. Quando a gente está crescendo, o nosso córtex pré-frontal, ele ainda não está bem formado, ele termina de formar depois dos nossos 20 anos. E como é uma área referente às tomadas de decisões, é por isso que muitas vezes a gente acaba amadurecendo muitas coisas, muitos pensamentos, só depois de maior mesmo, né, de 20 e poucos anos, e essa é uma das explicações também por que adolescente é tão impulsivo, ele tem tanta, né, ideia às vezes que não faz muito sentido quando o adulto olha, porque o córtex pré-frontal no adolescente ainda está em formação, e essa é uma das explicações. Mas assim, voltando ao que a gente estava falando, o córtex pré-frontal é a parte racional do nosso cérebro, é a parte que avalia as situações com calma, ele pesa os prós e os contras e decide, a partir dali, da nossa análise, a melhor forma de agir. E quando a gente está sob estresse ou pressão emocional, a nossa amígdala assume o comando antes que o córtex pré-frontal tenha tempo de avaliar a situação de forma mais racional. E isso significa que suas reações impulsivas, elas são um reflexo do seu cérebro tentando te proteger de algo, mas assim que nem sempre é a melhor forma de fato para você reagir ou para você ter uma atitude dentro daquela situação. Eu vou explicar agora o ciclo de uma comunicação impulsiva, tá? Como ela começa e como é o gatilho. Por exemplo, algo acontece fora, ali uma situação no seu dia a dia, e aquilo te desperta uma emoção muito forte, que a gente chama na psicologia de uma reação automática, um comportamento automático. Você responde sem pensar no calor da emoção. Por exemplo, sei lá, alguém te fechou no trânsito, ou seja, aquilo te desperta uma forte raiva e você tem uma emoção, uma reação automática de grito, de xingar, de gritar. Passa alguns segundos depois, às vezes nem passa muito tempo, aí nós entramos na consequência, que é o arrependimento, o conflito, o desgaste no seu relacionamento, porque muitas vezes você gritou, você estava com a sua esposa no carro, com seus filhos, enfim,
colega de trabalho. E a quarta parte desse ciclo é a repetição. Você não aprende a controlar essa reação e esse ciclo se repete continuamente. O que comumente acontece, gente? A pessoa, ela culpa a situação externa. Ela culpa o trânsito, ela culpa a pessoa que fechou ela culpa, sei lá, a pessoa do setor, exemplo, se ela foi lá buscar um documento no setor público, ela culpa que a fila estava muito demorada, por isso que ela gritou, por isso que ela se exacerbou ali na reação. E a gente sabe que não é assim, a nossa reação é que dita o nosso estresse, e não o contrário. Tem um estudo que foi publicado no Proceedings of the National Academy of Science que indicam que o estresse crônico ele prejudica a função do córtex pré-frontal, reduzindo a capacidade de controlar impulsos emocionais e fortalecendo as respostas automáticas da amígdala. O que isso quer dizer? Que a pessoa que ela está sob estresse crônico, ou seja, ela leva um estilo de vida que é muito mais cronificado, ou seja, ela passa por aquilo repetidamente, né, muito tempo, isso faz com que ela sim tenha respostas mais imediatas, mais irritadas. Se esse conteúdo está te ajudando, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Eu sempre trago estratégias valiosas para você se tornar emocionalmente mais forte e melhorar seus relacionamentos. E no final do vídeo eu vou ensinar a técnica que eu falei lá no início de como acalmar o seu cérebro e evitar situações impulsivas. E como que eu treino, Patrícia, o meu cérebro para parar de me sabotar, para eu ser menos reativo nas coisas? Vamos então para a nossa estratégia. Agora que você entendeu o que acontece no seu cérebro, nós vamos para a solução. Aqui são os 3 passos práticos para você interromper o ciclo da reatividade. O passo 1, ative a pausa consciente. Antes de responder ou reagir, pare por 5 segundos e respire bem fundo. Isso dá tempo suficiente do córtex pré-frontal assumir o controle. Então, se você parar e contar a sua respiração, inspirando até 5, tá? Você inspira e conta internamente lá dentro, ó. 1, 2, 3, entende? Segura o ar e daí você vai soltar. A nossa respiração profunda, ela reduz a atividade da amígdala e ela restaura o equilíbrio emocional. Então, esse é o primeiro passo que você precisa fazer. A segunda coisa é identificar o gatilho. Depois de se acalmar, pergunte a si mesmo: o que realmente me incomodou aqui? Muitas vezes a reação impulsiva ela vem de algo que é mais profundo, ou é um medo de rejeição, ou é uma sensação de injustiça, né? Exemplo lá no acidente do carro, no questão do trânsito, se alguém te fechou, às vezes você sente ali uma injustiça que a pessoa estaria te atrasando, que a pessoa queria te prejudicar, entre outras emoções. Então, quanto mais você entender o que dispara essas questões em você, mais fácil será evitar explosões emocionais. A questão aqui é que muitas vezes a maioria das pessoas ela não para analisar o que realmente está despertando essas emoções mais controversas nela. Terceiro passo, substitua a reação por uma resposta. Ao invés de agir no calor do momento, você pode simplesmente treinar para responder de forma mais estratégica. O que isso significa? Significa que você vai reformular as suas palavras e o seu tom de voz. Uma das coisas que mais gera conflito e desgaste, inclusive em relacionamentos, é você não conseguir controlar o seu tom de voz para falar com as pessoas. Não conseguir controlar, medir as suas palavras. Então, por exemplo, ao invés de você falar, você nunca me escuta, você pode tentar falar algo como: olha, eu gostaria que a gente conversasse com mais calma, para eu realmente conseguir falar tudo que eu quero e você conseguir me escutar e me compreender. E aí, se você vai reagir e não responder, você reage às vezes gritando com a pessoa, dizendo: ah, você é um surdo, parece que você não me ama, não me escuta, nunca faz nada de bom. E aí já começa a descer a lenha na pessoa. Então, assim, é melhor você treinar as suas respostas. Você pode, uma resposta assim, que eu acho que é padrão, que todo mundo deveria ter, todo mundo que tem esse problema de controle de emoção, é você entender que você foi ali engatilhado por alguma coisa, você despertou ali uma emoção ruim, e você falar para a pessoa: olha, acho que eu não tô muito legal para falar agora, vamos conversar daqui 3 horas? Ou vamos, à noite a gente conversa sobre isso? Mas aí você tem que realmente conversar, não é só prometer, tá? E isso é uma coisa que vai te fazer muito bem, porque ali você vai evitar uma discussão que é desnecessária, você vai se retirar do ambiente,
ou seja, você vai evitar ali de ofender, ou às vezes de inflamar mais ainda aquela briga, desgastar mais ainda um casal, né, que isso acontece muito em casais. E você vai ter tempo de pensar o que realmente você quer falar e dizer para essa pessoa, para sua companheira, né, ou para o seu parceiro, o que você pretende, o que você quer resolver daquela situação, tá? Se você quer aprofundar ainda mais nesse tema, aprender técnicas mais avançadas de controle emocional, abaixo aqui eu tenho os meus materiais exclusivos para você, com estratégias comprovadas para lidar com emoções difíceis e melhorar muito a sua comunicação nos relacionamentos. Se você é uma pessoa muito reativa, muito irritada, provavelmente você também tem aí um grau de ansiedade, então o meu link do livro de ansiedade está aqui embaixo. Eu sugiro que você dê uma olhadinha nesses materiais. Tem outros kits também, caso você esteja passando por um término. Tem o combo do término de relacionamento e outro kit de relacionamentos tóxicos, se você está precisando superar algo neste sentido, tá bom? Tá tudo ali na descrição, além do link das minhas consultas individuais, se você precisa de um acompanhamento mais personalizado. Agora que você já sabe como seu cérebro te leva a agir por impulso e como treinar a sua mente para responder melhor, eu quero saber qual dessas estratégias você acha que mais vai te ajudar. Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir outros vídeos que eu também tenho aqui no canal. E não se esquece de se inscrever e deixar o seu like. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!